porque está começando a ser noticiado que após o Flamengo ter anunciado que não vai renovar com o Vitinho, parece que o Flamengo também desistiu da renovação com o Rodinei. E é isso que eu quero perguntar para o Rafael. O momento, talvez, de maior viés de crescimento do Rodinei no Flamengo. Muitos jogos em sequência, fazendo muitos bons jogos. Tem, óbvio, aí o gol contra o Corinthians, que foi aí o Rodinei na sua mais pura essência, para deixar todo o rubro-negro puto. Mas o fato é que, pelo menos nesses últimos jogos, vamos dizer assim, um recorte, o Rodinei tem dado um resultado acima do esperado para o padrão do Rodinei. A ponto de alguns torcedores, até de certa forma, se iludirem um pouco, Rafa, e pedirem ao Flamengo para renovar. Mas a notícia que sai é que, ao que tudo indica, o Flamengo não vai renovar com o Rodinei e o contrato do jogador, que se encerra no final do ano, vai acabar a sua validade e para 2023 o Flamengo não conta com ele. E eu quero saber a sua opinião, Rafa. Você concorda com o Flamengo não renovando com o Rodinei? Você acha que valeria dar mais uma chance para o lateral? Quero saber a sua opinião. Bom, Cleitinho, para começar... Bom, aliás, antes eu quero mandar um abraço. Sempre tem muita gente aqui do Espírito Santo, gente aqui de Soretama, de Colatina, Serra, sempre muito legal e mostra o tanto que o Flamengo tem torcida aqui, cara, aqui no Espírito Santo, meu irmão. Para você achar torcedores de outros times, você vai ter que rodar um pouquinho. Mas falando do Rodilindo, cara, como você falou, Cleitinho, no final você terminou perguntando assim, né? O Rodinei merece mais uma chance? Cara, o Rodinei foi o jogador que mais teve chances no Flamengo. O Rodinei tem uma carreira longa, passou muitos e muitos anos no Flamengo. E aí vamos tentar analisar a situação do Rodinei, por que valeria a pena manter o jogador, por que valeria a pena renovar, por que valeria a pena simplesmente deixar o contrato terminar. Cara, eu acho que é uma decisão muito madura do Flamengo deixar que simplesmente o contrato do Rodinei termine sem a renovação. Porque, por mais que o Rodinei esteja numa fase muito boa mesmo, estou gostando muito de ver os jogos do Rodinei, a decisão não pode se levar por uma boa fase recente. A decisão, para mim, ela tem que ser de acordo com aquilo que o jogador mostrou ao longo do tempo e com aquilo que ele mostra, mesmo durante a fase boa, porque eu gosto muito do Rodinei, mas mesmo na fase boa, ele mostra aquilo que ele tem de bom, que é o ímpeto ofensivo, que é a capacidade física, mas ele também escancara certas fragilidades defensivas e uma certa irregularidade. O Rodinei oscila muito. Então, um jogador com essas características pode até resolver o problema momentaneamente. Pelo menos foi isso que eu entendi como planejamento da diretoria. A diretoria não vê a lateral direita como uma carência urgente e acha que dá para ir legal com o Rodinei até o final do ano. Rodinei e Mateuzinho, né? A gente não vai poder ter só um. Mas, por outro lado, o fato de você achar que o jogador é uma solução momentânea, é uma solução para o momento, também não significa que você deve fazer um planejamento nos próximos anos pensando naquele jogador. Quando o Flamengo renova com um jogador como o Rodinei, o Flamengo tem que entender que está fechando as portas para qualquer outros laterais que possam chegar aqui e dar uma contribuição maior. A minha visão hoje do Rodinei é essa em relação a muitos jogadores do elenco. O Flamengo, durante alguns anos, se caracterizou por um time que tinha muita dificuldade em deixar que os vínculos simplesmente se encerrassem, quando o jogador, ainda que entregando alguma coisa, não estivesse à altura daquilo que a gente esperava no Flamengo. Para mim, isso é muito o caso do Vitinho, isso é muito o caso do Rodinei. E aí, eu vejo muita gente argumentando, mas o Rodinei pode sair e jogar bem em outro time. Mas a gente precisa entender que o primeiro critério para manter alguém é se nós enxergamos esse jogador como bom o suficiente. E aí a gente pode projetar os próximos anos, aí seja 2 anos de contrato, 3 anos de contrato, se a gente consegue projetar os próximos anos com esse jogador numa determinada posição. Então, até com uma certa dor no coração. Está sendo muito legal ver o Rodinei jogar, ele está sendo até isso, ele está sendo até um jogador empolgante, que é um cara que está passando, está dando opção, está jogando com muito empenho, mas ainda assim, quando a gente pensa num time ideal do Flamengo, quando a gente pensa em características de um lateral direito que a gente quer ver no Flamengo,
Eu vejo algumas características que passam muito longe do Rodinei. Porque quando que nós nos empolgamos? Nos jogos em que o Flamengo domina, nos jogos em que o Flamengo vai para frente e o Rodinei é pouco exigido na defesa. Quando ele é pouco exigido na defesa, naturalmente vai sobressair a capacidade ofensiva que ele tem. E com o Flamengo funcionando muito bem ali pelo lado direito, com o Gabigol muitas vezes caindo por ali, com o Everton Ribeiro caindo muitas vezes por ali, naturalmente a gente vai admirar o jogo do Rodinei com méritos dele. Só que e nos jogos em que existe uma exigência ofensiva maior do time adversário? E você tem jogadores perigosos, rápidos nas costas do Rodinei? Ou você precisa de um jogador indo nas costas do lateral direito para tentar o gol de cabeça, precisa de um posicionamento mais inteligente na área, precisa de uma leitura melhor quando ele vai precisar subir a pressão, quando ele vai precisar voltar. Nesses aspectos, o Rodinei é um jogador incompleto. Então, ainda que eu veja características boas nele, eu vejo uma incompletude no jogo dele. E por ele ser incompleto, uma hora ele vai entregar a paçoca, uma hora ele vai falhar. Talvez o futuro do Flamengo seja até um jogador que nem tenha tanta capacidade ofensiva quanto o Rodinei tem, mas com duas palavras-chave. Equilíbrio ofensivo e defensivo. Seja um cara que consegue atacar e defender com a mesma qualidade. Isso é muito importante. A gente não pode esquecer que um lateral é um defensor. O lateral ele joga na primeira linha de defesa. Então ele tem que saber defender. E 2, regularidade. Um cara que consegue manter uma média nas suas atuações. Ele não alterna partida fantástica e partida desastrosa. Porque a gente nunca vai saber quando será desastrosa. Vai que essa partida é desastrosa. Lógico, todos os jogadores estão sujeitos a fazer uma partida ruim, mas quando o jogador é aquele cara que naturalmente oscila, você pode ter uma oscilação para baixo numa partida importante. E aí você se complica numa competição. Então, ainda que eu goste de ver o Rodinei, assim como o Vidal, eu gosto muito de ver o Rodinei jogando, El Avion, La Máquina, chamem como quiserem, pensando no futuro do Flamengo, eu prefiro um lateral com outras características e agradeço ao Rodinei por tudo. Considero, Cleitinho, que essa é uma boa notícia. Não sei como você enxergou, mas eu enxerguei como uma boa notícia. E eu não estou execrando o Rodinei fora do Flamengo, mas como um entendimento maduro da diretoria que o Rodinei entregou aquilo que ele podia. Agora é hora da gente abrir espaço para que um novo jogador chegue e, quem sabe, possa ir mais longe que o Rodinei. O meu entendimento segue mais ou menos essa linha, Cleitinho. Eu concordo com você, Rafa, até pelo seguinte, eu até vejo o Rodinei entregando ao Flamengo hoje. Mas da mesma forma que eu vejo o Rodinei entregando tecnicamente para o Flamengo, eu também vejo o Rodinei entregando contra o Flamengo. Justamente por jogos do que a gente se acostumou a ver o Rodinei fazer, como aconteceu contra o Corinthians. É óbvio que pegar um jogo para botar ele para Cristo é até, de certa forma, um pouco pesado. Mas se a gente puxar desde o início, quando o Rodinei chegou aqui no Flamengo, a gente tem que deixar bem claro que nunca foi um jogador que encheu os olhos do torcedor. Primeiro ponto, para deixar isso bem claro, é que o Flamengo, numa primeira oportunidade de empréstimo que o Inter veio aqui e tentou levar, o Flamengo em nenhum momento segurou o atleta, porque realmente não contava com ele para o seu elenco. E aí ele volta para o Flamengo, porque ainda tem contrato, o Inter não consegue a contratação em definitivo, porque o Flamengo queria um valor maior. E eu acho que esse foi o maior problema do Flamengo em avaliar o Rodinei. Eu acho que o Flamengo sempre olhou o Rodinei como algo que é muito além do que é realmente o Rodinei. Óbvio que se a gente for olhar esse recorte que eu falei dos últimos 8 jogos, Rafa, é um Rodinei que realmente vale isso tudo. Por quê? O cara tá voando, o cara tá jogando muito, o cara tá sendo positivo para todos os aspectos da equipe. Já enfrentamos um Atlético Mineiro e ele parou um dos melhores laterais do futebol brasileiro, que é o Guilherme Arana. Ele conseguiu parar o Guilherme Arana, conseguiu parar o Hulk, de certa forma, ele marcou o Hulk em alguns momentos, e ele foi muito importante naquele jogo da Copa do Brasil, assim como em muitos outros. Deu assistência contra o Tolima, foi apelidado como El Avion pelo Vidal, né, desde que chegou, La Máquina, na entrevista coletiva. Mas o Rodinei que o torcedor está acostumado a ver é completamente diferente do que é o que a gente está vendo hoje. E aí, eu acho que pela primeira vez, se essa notícia realmente estiver sacramentada de que o Flamengo optou por não renovar com o Rodinei, a gente tem que enxergá-la de duas formas.
como o Rodinei vai reagir caso isso já tenha sido passado para ele. Por que eu estou dizendo isso? Se o Rodinei continuar em viés de crescimento e estiver indo muito bem até o final do ano, e o Flamengo não tiver a intenção de contratá-lo, o Flamengo tem que ser muito inteligente e mapear bem o mercado para trazer um jogador que consiga suprir a ausência do Rodinei. Porque, em tese, você vai estar mandando embora o seu lateral titular. E a gente sabe que nas últimas contratações o Flamengo não tem tido muito sucesso. O Flamengo teve aí o empréstimo do Andrés Pereira, que não deu muito certo. Teve o empréstimo do Kennedy, também não deu muito certo. Acabou indo embora porque o Chelsea pediu de volta. O Davi Luiz, apesar de chegar e ter muita gente empolgada com ele, está começando a jogar bem agora. Tudo bem que a gente também tem que avaliar o desempenho do time. Eu acho que a partir do momento que o time começa a ir bem, os jogadores também começam a crescer. Eu acho que o Dorival tem muito mérito nesse crescimento de vários jogadores e o Rodinei está incluso nisso. Porém, eu acho muito difícil a gente acreditar e enxergar o Rodinei por mais tempo no Flamengo. Porque tudo que ele podia fazer, ele já fez. E se eu preguei que alguns ciclos haviam acabado no fato do Arão, no fato do Diego, no fato do Diego Alves, eu acho que eu também não posso deixar de dizer que o ciclo do Rodinei acabou. Infelizmente. Ou felizmente para muitos. Eu abri uma enquete aqui no YouTube, Rafa, rapidamente. Apesar de não ter tantos votos pelo número de pessoas que tem aqui na nossa live, 66% são a favor da saída do Rodinei, enquanto 34% são a favor da permanência dele. 34% ainda assim é um número relevante, porque se talvez fosse 3, 4 meses atrás, esse número seria muito maior. O número de 66%, com certeza o fora Rodinei seria 80%, 90%. Muita gente está votando para ele continuar pensando no que está acontecendo agora. E é o que o Rafa falou e foi muito feliz. O Flamengo não pode pensar no agora. Ele tem que pensar e fazer uma análise de tudo que esse jogador já entregou ao Flamengo. E se a gente for puxar essa análise, o Rodinei não merece ficar. Porém, só o jogador, ninguém, somente o jogador, pode nos dizer o contrário. Se o Rodinei quer muito ficar, ele vai ter que dar o gás máximo e total nesses últimos 4 meses que ele tem de futebol pelo Flamengo, até porque a gente tem que considerar que a janela, a temporada acaba mais cedo. Então, assim, só o Rodinei pode dizer se vai ou não vai. E quem tá bem nessa, Rafa, é o Flamengo, porque não precisa ter pressa. O jogador tem contrato vigente com o clube. Então, o Flamengo pode ficar tranquilo e tomar essa decisão com mais cautela mais à frente.